Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. O Papo de Padre de hoje vai entrar no mundo dos padres, ou talvez o que precede o padre. Qual o tempo de seminário? Como se faz para ser padre? Onde ele vai? O que estuda? O que faz? E assim por diante. E esse Papo de Padre vai aprofundar e ajudar a tirar suas dúvidas de muitas coisas. Mas detalhe, olha só, eu estou aqui na Arquidiocese de Vitória, no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo ele é dividido em 4 dioceses: Vitória, São Mateus, Cachoeiro e Colatina. Em cada dessa diocese há um bispo e há um seminário. Talvez na sua terra, com certeza na sua terra onde você mora, também terá um seminário e terá um bispo. Onde tem um bispo, tem um seminário. Nós chamamos isso de diocese. Nós somos, então, diocesanos. Mas existe também os franciscanos, salesianos, agostinianos e assim por diante, cada um com a sua formação específica. O Papo de Padre de hoje vai entrar no mundo da Arquidiocese de Vitória. Como um seminarista, um vocacionado que entra, qual o processo, por onde vai nessa diocese, mas não difere de outras dioceses. Vamos conhecer e bater um papo interessante, se você vai gostar. Bom? A paz abençoe. A paz nessa casa. Vamos lá conhecer o propedêutico. Então, após ser acolhido no seminário pelos encontros vocacionais, ele vai entrar nessa casa chamada propedêutico. E nessa casa, que hoje fica na Serra, vai ser mudado depois para Vitória, nós temos um reitor, um formador, que está por conta destes primeiros seminaristas, primeiros vocacionados. E conosco aqui, Padre Diego, que é responsável por essa casa, não é isso, Padre? Isso. O que é o propedêutico? Propedêutico significa iniciação. Então, os documentos da igreja prevê que o candidato, antes de entrar no seminário, possa passar um tempo de discernimento, mais voltado para a oração e também para os estudos de preparação para a faculdade, visto que alguns têm uma deficiência na formação intelectual e também na vida espiritual, então se prepara para entrar no seminário. Então aqui nós temos a convivência também, porque a pessoa ela entra imaginando algo no seminário e quando chega lá tem que trabalhar, tem louça para lavar, né? Tem coisas para limpar, a convivência com o outro, né? Imagina você, talvez em casa tinha só um irmão, 2 irmãos, chega aqui no seminário tem 30, 10, e como que vai ser? Então é um momento de adaptação. Então se prevê esse tempo de adaptação para que a pessoa possa entrar mais forte, mais madura, melhor dizendo, no seminário. Então nós temos um ano de encontros vocacionais. Isso. Depois, feitos os encontros, é aprovado, né? Isso. Aí vem para essa casa. E aqui, no caso, em vez de cair num seminário maior, grandão, tem essa preparação para dar um chão, né? choque. Isso. Mais devagar. É como se fosse descendo assim de paraquedas, saber onde está pousando, colocando os pés primeiro, como que é essa vida. É porque a gente tem uma ideia, né? A gente quer ser padre, né? Mas existe uma caminhada para chegar a uma formação. Então se prevê esse momento de voltado mais interno, né? Aqui a gente não tem faculdade, né? Então as disciplinas são os padres que vêm aqui, somos nós mesmos, e padres de fora que vêm dar aula. Então é uma coisa mais interna dentro de nós, uma comunidade. Eles ficam internados aqui. Isso. 24 horas a semana inteira. Isso. Durante a semana, o fim de semana, que eles vão para casa. Por causa da pandemia, eles não estão indo. Mas no sábado pela manhã, eles retornam para casa dos familiares, da comunidade de origem também, para fazer também esse desligamento também, né? E as atividades aqui então são o quê? Nós temos a vida de oração, que aqui a base é a espiritualidade, porque o candidato tem que conhecer quem é Jesus Cristo, então a melhor maneira de conhecer Jesus Cristo é através da oração. Então, como também as pessoas chegam também à vida espiritual e não tem uma questão de oração diária, então a gente vai colocando essa vida de oração diária, com a oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas, nós ensinamos a fazer a oração da igreja, que é a liturgia das horas, e o momento de adoração e a Lex Divina. E o centro, é claro, é a Santa Missa. Todos os dias nós temos Santa Missa aqui. Temos a aula, a formação intelectual, aí tem introdução à filosofia, que é a Igreja Católica. Também temos a dimensão humana afetiva também, preparação para abraçar o celibato, né, formação interior. E nossa vida é distribuída assim, esse momento de oração, esse momento de formação intelectual e também comunitária, onde tem que lavar louça, cuidar do quarto,
Também tem um esporte, tem todos os dias temos esportes aqui, onde eles têm 1 hora, então eles também têm esse momento de confraternização entre eles. E a nossa vida é distribuída assim, é um dia longo com muita coisa para fazer. O mais difícil é se deixar formar, porque às vezes a gente acha que está pronto já, mas todo mundo tem isso, acha que está pronto já, e já vem com uma ideia, então deixar-se trabalhar isso, deixar as pequenas coisas, nosso egoísmo, nosso eu, né, sair de nós mesmos para ser medida de Cristo, é mais trabalhoso. E é claro que, como é um tempo de discernimento, a pessoa não, ela entra para ser padre, né, mas também para dar uma resposta a Deus. Então ela vê que não é aquilo que ela esperava, né, que não é o chamado que ela imaginou. É normal isso acontecer, então assim, no decorrer alguns realmente pedem para sair porque descobriu que não é a sua vocação. Mas esse tempo é justamente para isso, para que a pessoa possa pensar e refletir o que é ser padre, o que ele está assumindo, né? Para quando ele possa dizer sim, né? Eis-me aqui, saber o que está deixando, o que precisa ser para ser padre. Então é importante. Essa casa foi construída com seu dízimo e com muitas doações vindas de fora. Vou apresentar para vocês aqui um pouco o interior dessa casa, sabendo que esta casa, o propedêutico vai deixar aqui neste ano e vai mudar, vai para o centro de Vitória. Mas durante o tempo aqui ficou, e essa casa vai ter um outro objetivo, que será uma casa sacerdotal, para padres idosos, padres doentes, padres para o lazer dos padres, assim por diante. Mas você contribuiu. Vamos conhecer essa casa para depois irmos para o seminário maior. Tem muito mais coisa ainda, vamos lá. Aqui são os quartos. E eles são... Salve, bom dia, bom dia. E aqui são divididos em cada 2? É isso? Isso. Cada quarto tem 2 ocasionados. Se conheciam antes? Sim. Mas antes de morar aqui, não? Antes. Mas como é que é a convivência? De repente, vem morar e dividir um quarto. Tem os desafios, né, da convivência, assim como numa família mesmo. Os irmãos têm suas dificuldades, mas devagarzinho, né, cada um vai se ajustando, respeitando os limites um do outro e tudo vai caminhando para dar certo, né, a convivência. E aí? Como irmãos tem um momento de estresse, tem um momento de alegria, lados positivos e negativos, mas com certeza é uma experiência muito boa, né? Ganhar irmãos, assim, eu que só tenho uma irmã, agora conviver com mais 9 aqui na casa, é um desafio constante, né? Mas muito alegre. Tem aqui, ó, são suítes, tá vendo? Opa! Olha aqui, entrega a bagunça. Isso é casa de homem, tá vendo aqui, ó? Eles estavam querendo esconder, tá vendo? Isso aqui o reitor pode chamar atenção, não pode? Não pode? Engrandece o Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. 18, 21? 18. A 28. A 28. Por que ser padre hoje? Porque existe um adágio que diz que o sacerdote é um outro Cristo. Eu quero da mesma maneira ser um outro Cristo na Terra em um mundo que é tão sedento pela face de Deus e tão sedento pela verdade. A messe é grande. Os operários são poucos e a igreja necessita de pastores segundo o coração de Deus. Então, isso cativa cada jovem e jovens cada dia mais dar o seu sim a Deus. Aproveitar esse momento, chegamos aqui na hora, chega um professor que também é padre, para poder ensinar aqui a sala de estudos, onde eles passam em boa parte na capela e também aqui quando se não comendo. Porque eu tenho certeza que já começa desde cedo a aprender a comer. Diz então o ditado, né, padre? Que barriga de padre, né? É cemitério de galinha. É cemitério de galinha, que eu nunca vi um padre expressar uma galinha, né? Que gosta, isso é verdade. E diz até um ditado, comeu que nem um padre. Então aqui aprende a rezar, a estudar e a comer. Isso aí eles são fera, né? Antigamente o padre era mais gordinho, hoje não, aqui, ó. Padre Antônio. Pandemia, né? Padre Antônio, o senhor leciona o que por eles? Eles têm aula regularmente, mas eu me ofereci como voluntário para dar algumas orientações litúrgicas, uma contribuição maior, um complemento para eles, para aproveitar eles esse tempo de preparação. Então essa contribuição de cursos, né? Especificamente aqui eu me propus a falar sobre o ano litúrgico, missal romano, sobre os livros litúrgicos, manuseio, um conhecimento pelo menos introdutório para eles terem uma noção. Agora é a hora da prova surpresa. Vão perguntar qualquer coisa, entendeu?
Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é a melhor parte da casa. Tudo bom? Prazer, nome da senhora? Sandra. A senhora é? Sara. Sandra e Sara. Gente, quer fazer um almoço já? Já. O que vai ter almoço hoje? Tem nada aqui não, gente. Também aqui, ó. 9h30 da manhã, né? Tá cedo também, né? Aqui que vocês engordam os padres então, né? Aqui no caso da lavanderia, eles colocam a roupa pra lavar, né? A pessoa põe na máquina pra lavar, mas cada um tem que passar. Cada um tem que passar. Aprender desde cedo. Desde cedo a passar. Passado o primeiro ano, então, de experiência propedêutica, de iniciação, o seminarista aprovado, vocacionado aprovado, dessa caminhada, ele vem para o seminário maior. E é aqui que tudo acontece. Aqui ele vai ficar 7 anos no mínimo. Começa lá na comunidade, onde o jovem participa. Faz o contato com o pároco envia para o seminário, a gente faz um encontro vocacional, um discernimento vocacional, é depois o propedêutico, né? Depois o seminário maior, depois a ordenação. Então tem esse caminho. Aqui hoje, o seminário maior, que está em reforma, né, padre? Estão Sim, ampliando, sim. né? Por isso um pouco aí, algumas coisas meio fora do lugar. São quantos seminaristas hoje aqui? Então hoje nós somos, são 15 na teologia e 12 na filosofia. Então somos em 27 seminaristas. Né? E aqui ele faz, então, são 3 anos de filosofia? Isso, 3 anos de filosofia, 4 teologia e 1 propedêutico. 8 anos, 8 mais anos. um encontro vocacional. Mais um encontro, 9, 10 anos por aí. Né? Precisa de tanto tempo, padre? Precisa, né? Porque é a vida da pessoa, né? Então é um projeto de vida. E então deve ser bem refletido, analisado, deve ter um acompanhamento, né, espiritual, e aqui no seminário também um acompanhamento pastoral, um acompanhamento da dimensão humano-afetiva, para que o padre seja uma pessoa bastante integrada, né, consigo mesmo, que ele se conheça em primeiro lugar, não é? Aliás, logo no início trabalha-se muito isso, né? O conhecimento da própria pessoa, do próprio eu, né, dos meus sentimentos, né, da minha estrutura psíquica, né, para eu poder também compreender o outro. Então, por isso esse processo formativo tão demorado e também a formação filosófica, formação teológica. O mundo hoje, ele exige, né, que a gente dê uma resposta diante dos problemas que estão aí. Não tanto para dar a resposta, mas para compreender também, né, porque a resposta às vezes a gente não tem também hoje, né, mas que a gente possa compreender esse mundo e saber se colocar também e ajudar as pessoas. Então, por isso, um período tão longo, né, para poder, né, ressignificar tudo isso, né, e dar um sentido maior. Então, você passou pelo seminário, né? Então, por essa casa. Passei por essa casa, eu vou mostrar, vou lembrar o quarto onde eu fiquei, que foi aqui embaixo. Depois, a filosofia foi aqui, depois eu fui para a teologia lá de cá. Então, é um período de crise, né? A gente passa por crise. A gente até costuma falar, o seminarista que não passa por crise... Não entrou no seminário. Exatamente. O padre que entrou no seminário, não passou por uma crise e soube trabalhar essa crise, né? Para continuar ou para sair, né? Então ele, né, não passou pelo seminário. Você sabe fazer a diferença de um vocacionado do nosso tempo com o vocacionado de hoje? Existe uma diferença? O ser humano hoje, o jovem de hoje é diferente? Existe. Quem me ensinou a ligar o computador foi o padre Anderson. Sério? Não, sério? Tinha naquele quarto ali, não tinha um lugar que ficavam os computadores. Naquela época, ninguém tinha notebook. Celular. Era a casa que tinha um computador. Né? E aí eu não sabia de nada, tinha vindo lá do interior, da roça, né? Aí o Anderson, no caso, seminarista, né? Eu não sabia, né, mexer com o computador. Então eu vou te ensinar, né? Primeira coisa, ligar o computador. Naquela época eu não podia, tinha que ter todo um processo. Primeiro ligava lá o estabilizador, depois ligava a máquina, depois ligava não sei o quê. E o Anderson, então, o padre Anderson, na época, me ensinou, né, a ligar o computador e usar o Word. Você nem lembra disso, né? Sério? E hoje em dia esses jovens já chegam tudo conectados, né, pai? E já chegam conectados, né? Então a diferença, né, da nossa época para agora é exatamente essa, né? A questão das redes sociais, da internet. A gente só tinha internet de vez em quando a gente entrava na sala comum, exatamente, né? Aquela internet de escada que demorava e tudo. E hoje não podia nada de entrar no quarto. Hoje em dia não tem condição de controlar mais isso. Né? Não. E também, hoje em dia, eu acho que é interessante porque a gente trabalha com a responsabilidade de cada um pelos seus atos. Então, a gente não controla a internet, a gente não controla acesso às redes sociais, porque é a própria pessoa que tem que se controlar.
Porque não adianta eu estar aqui no seminário durante 7 anos, controlando o seminarista, depois ele vai ser ordenado, vai para uma paróquia, ele vai ter acesso a tudo isso, o bispo não vai estar lá, né? O reitor não vai estar lá, não vai ter um padre lá para acompanhar. Então ele aprende aqui no seminário, né? Então, o dia a dia da casa é o seguinte, a gente levanta muito cedo, né? Pelas 5h30, 6 horas da manhã, já tem que estar levantando, se preparando, porque 6h30 todo dia tem a Santa Missa, né? Já começa com a Eucaristia, o nosso primeiro compromisso, a Santa Missa, a celebração eucarística, escutar a palavra de Deus, né? Depois tem um café da manhã, cada dia é um café diferente, né? Que você imagina, né? Eles que fazem, né? Então, toda semana tem um café diferente. Um café da manhã, depois os estudos, né, na faculdade ou de forma online, aqui no seminário. E aí, enquanto isso, tem as colaboradoras que vêm para fazer o almoço, né? E fazer o almoço, pelas 11h30, eles chegam para almoçar. Então, almoçam, depois tem um tempo de descanso. À tarde tem os estudos, né? Pessoal, então trabalho de escola. Já sei que você cobra muito também, né? Já me falaram, o Padre Anderson tá? Exigente. Brigou com a gente porque falou que a gente Exigente. não está estudando, não. Olha, a gente tomou vergonha, então. Estudem, né? Porque tem tempo para isso, viu? Se alguém disser que não tem tempo, nós temos que conversar com a pessoa, né? Porque tem um tempo bom para estudo também. E tem um tempo para espiritualidade, para oração, né? E para o descanso também, para o lazer, né? Eu lembro a primeira vez que cheguei aqui, vim de casa, não conhecia, cozinhava nada, e eu já era da escala do café. A gente faz o café, né? E aí o padre, na época, o reitor, são 4 colheres de pó de café. Eu coloquei aquela colher de sopa, só que aquela mulher maior, né? Ou seja, ninguém tomou café naquele dia, ficou aguado, o café não foi possível, e foram para estudar sem café por minha causa. Nós temos aqui 2 seminaristas, Éder e Matheus. Que ano da filosofia? Da teologia? Terceiro. Terceiro em teologia. Você? Terceiro filosofia. Terceiro de filosofia. Né? Então, ó, propedêutico, 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia. Então, você está na metade do caminho. Exatamente. E você está quase chegando lá. Quase chegando. Né? Por quê? Qual a importância da filosofia? A filosofia ela é extremamente importante, primeiramente no discipulado, né? É o momento onde você se aproxima mais como discípulo de Cristo, através da oração, e além disso também extremamente importante através dos estudos, né? Os estudos filosóficos nos proporcionam um pensamento mais crítico a respeito do mundo, da sociedade, de nós mesmos até, o que também nos ajuda muito no nosso desenvolvimento humano, na nossa maturação. Então é um período importantíssimo de se colocar no segmento de Jesus e também se dedicar de forma especial aos estudos para poder cada vez se tornar melhor para se colocar a serviço do reino de Deus. A filosofia mexeu com sua fé? Te questionou? Te balançou? Eu digo que ela mais me afirmou, sabia? Ela mais me afirmou. Mas vocês estudam filosofia mesmo? Sim, toda, filosofia. normal. Desde Agostinho, um ateu, que é cristão, ao ateu, que tá falando que Deus não existe. Que a religião é um ópio do Exatamente, povo. que é o ópio do povo, que é a pior coisa que já existiu na humanidade, entendeu? Mas todos esses pensamentos nos ajudam também a formar um pensamento crítico, né? Entender esse pensamento, entender a mente dessas pessoas nos ajudam a compreender a sociedade de hoje e também a lidar com os problemas de hoje, né? Então é extremamente importante. Por que você quer ser padre, Matheus? Porque eu acredito que ele me chama, né? Porque eu acredito que ele me chama e que nesse sentido, então, ele se faz o sentido da minha vida, né? Dessa forma, se faz o sentido da minha vida. E aí não tem jeito, é uma relação de fé mesmo, uma relação desse salto no escuro, para usar aqui termos filosóficos também, onde a gente realmente se joga e a gente acredita e a gente tem essa certeza de que o Senhor está nos conduzindo. Então, acima de tudo, é isso aí. Aqui são todos os quartos, Isso. aqui é a filosofia. Aqui Isso, embaixo. desse lado aqui nós temos filosofia, que são os quadros aqui, primeiro andar, terra aqui embaixo, em cima também tem mais quadros. Esse Isso, meu aqui. Eu tenho quase certeza que meu quarto ou foi esse ou foi aquele. Eu não tenho certeza, é um desses dois. Aí, tá vendo? É Isso aí verdade. dentro, isso aí embaixo. Vamos lá. Tá, vamos lá então, né? Bem-vindos aí ao quarto seminarista. Tem uma coisa diferente. No meu tempo, vocês estão privilegiados, tá? Vocês têm banheiro no quarto, Sim, né? sim, No graças meu a Deus. tempo, o banheiro era Era comum. comunitário. Era Você comunitário, tinha que não, sair do mas... quarto, ir lá, tomar banho, e assim por diante. O que tinha aqui era uma pia. Ah, sim. Só uma pia. No meu primeiro dia do seminário, tinha pia. Eu fui colocar aquele negócio de vidro, de espelho, tipo escova de dente e tal, né? Eu vim com a furadeira. Quando eu furei, bum, a água foi do outro lado.
No primeiro dia, tivemos que fechar a água do seminário todinho. Eu tive que ligar pra minha mãe para poder pegar um pedreiro para poder fechar isso daqui. Imagina. Você viu? Meu Deus Café do não sei fazer, não fazia fazer. Que dificuldade. Agora eu quero dizer uma coisa, padre. A gente, graças a Deus, que a gente tem um banheiro aqui nos quartos, e é justamente com a ajuda de você, que é dizimista na sua paróquia, que ajuda devolvendo seu dízimo, que uma parte do seu dízimo vem aqui para o seminário, vem para a formação. E por isso, então, hoje a gente tem a oportunidade de estar com um seminário melhor estruturado, né? Então, nosso muito obrigado e continue ajudando. É isso aí. Vamos lá. Roda, 16. Achei um som. Liturgia das Liturgia das horas, breviário tá aí, tem uma mochila aqui, sapatos. É tudo compactozinho, mas... E no caso são vocês que limpam? Sim, nós que limpamos tudo. Cada um limpa o seu quarto? Exatamente. E o seminário também. O seminário, a limpeza é dividida entre nós. Como é que foi o percurso? O que é estar sendo a teologia para você? Olha, a teologia é uma etapa de configuração. É a etapa de você se aproximar cada vez mais do sacerdócio. O pessoal costuma falar que a filosofia é montanha acima e a teologia é montanha abaixo. Você já está descendo para se encontrar com o povo e para poder servi-lo. E é um tempo de estudo também, de conhecimento da história da igreja, da história dos santos, da teologia católica, também do direito canônico e de várias outras matérias para se tornar um bom pastor, para se tornar um bom servo da igreja. Nesse quase terminando, qual foi o momento mais difícil desses 7 anos de caminhada? O momento mais difícil foi quando eu tive que deparar-me comigo mesmo e com as minhas próprias limitações. E é Cristo quem vem em nosso auxílio. E é só Ele que é capaz de nos tornar algo diferente de nós mesmos. Porque eu, por mim mesmo, acho que não era muita coisa, não dá para ser muita coisa sem Cristo. Então, e Ele nos permite conhecer o tamanho da nossa fraqueza, o tamanho da nossa pequenez, para que Ele possa ser algo em nós. Aqui é o refeitório, as refeições são comuns, né? Eu estava até conversando com eles aqui agora. No meu tempo nunca faltou comida. Mas também tinha almoço que comiam demais. Aí deixava alguns que iam na fila primeiro, e aí a gente só comia às vezes um pedacinho da galinha, um pequenininho, né? Se na sua casa a convivência é complexa, imagina que se ali em casa briga porque não lavou o copo, imagina... Aqui a foto vai parar no grupo. Exatamente. O copo ficou na mesa, a foto vai pro grupo. E tem arranhas aqui? Tem, com certeza. Os defeitos e as qualidades estão presentes em todo mundo. Você precisa entender ali, então, como olhar para o defeito do outro, também tentar ajudar a ser paciente e, ao mesmo tempo, também valorizar, porque você não vai ter sempre essa perspectiva de que o outro está sempre errado, de que o outro só tem coisas ruins. Então, você vai aprendendo nessa dialética aí a lidar com sim, com o não do outro para poder se construir também. Isso aqui é a parte da cozinha que é reformada, né? Você pode até, inclusive, ajudar o seminário, né? Melhorando um pouco aqui a parte das cozinheiras e a parte da copa aqui e também da lavanderia. É muita roupa, é muito tudo, sem pensar em muita gente. Porque eu quero ser padre? Porque sempre me encantou o Dá tempo de sacerdócio. desistir. Ah, sim, eu sempre falo isso. Eu sempre me encantei com o sacerdócio desde pequeno. E quando eu fui crescendo, eu comecei a ver que isso podia ser a minha vida. Que eu via o sacerdote lá na frente, mas que eu também poderia me identificar com ele, fazer aquilo que ele faz. E quanto mais o tempo passa, quanto mais eu vou chegando perto do altar, mais eu me encanto com esse serviço. Aqui, ó, é a casa do chefe. Reitor, ó. Aqui que as conversas acontecem, tá vendo? Aqui, ó, as lágrimas e as alegrias estão aqui, ó. Quando eu estava aqui, meu medo era de ficar sozinho. Eu sentia medo. Porque aqui a gente vive, a gente acostuma, por mais que seja difícil, a gente acostuma a conviver com todo mundo. E aí você ordena, sai para uma paróquia. Eu tinha medo de viver sozinho. Hoje eu tenho um prazer de poder estar na minha casa. Tem algum medo do futuro? Olha, eu acho que aquilo que o Éder colocou antes, nesse tempo de formação, as nossas limitações se mostram, né? Elas se revelam. E aí muitas vezes esse medo, essa angústiazinha de que talvez pelas suas limitações você não vai dar conta, você não vai conseguir. Mas aí também é necessário esse exercício mesmo de humildade para você compreender que muito mais é Jesus que realiza, é Cristo que realiza na sua vida do que não propriamente você. Então acho que essa angústia, às vezes, das nossas próprias limitações é uma coisa que às vezes aparece ali como esse medozinho. Eu sempre me acho muito novo, muito jovem. E eu vou Quantos anos? Eu tenho 24 anos.
Sério? Sim. E aí eu vou ser padre Você tá daqui a quase no limite de Tô pedir no dispensa. Mas eu vou ser ordenado com 25. Porque ou antes de 26. 24 anos, né? Mais de 24 anos, o candidato ele tem que pedir autorização a Roma para poder ser ordenado. Eu vou ordenar bem no limitezinho. E como padre novo, eu tenho medo de talvez não poder expressar certo. As pessoas, ao invés de ouvirem a palavra, ficarem... Ah, sim, é uma criancinha falando da palavra. Ah, que bonitinho, né? Então eu tenho medo disso, de não parecer uma autoridade suficiente de pregar o evangelho. Mas não tem jeito, é normal. Eu lembro que eu me ordenei padre, fui a paróquia de São Pedro, na Grande São Pedro aqui em Vitória. E aí a senhora, os senhores, né, iam vir conversar. Esse menino, esse menino, ele pode ser meu neto, pode ser meu filho. E aqui é teologia. Vamos lá, Dovinho, vamos conhecer. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Não reparem a bagunça. Puxa vida. Não, tá bom. Já esteve pior. Já. E aqui nós estamos aqui na Baía de Vitória, na verdade, né? Olha só, vocês conseguem ver aqui a qualidade? Olha lá, ó. Ali é o Morro Santa Helena, à direita, ali. E o Convento da Penha, que a gente via daqui, né? Hoje não vê mais para dos prédios, está aqui atrás. Namorou? Namorar não, mas um casinho ou outro aí você pode. Namorou antes de entrar no seminário? Essas coisas assim, né? Não aquele namoro sério, mas aquela coisa de, né? Mas eu entrei já com 19. Vocês conversam sobre isso? A questão do certeza. celibato, que é uma questão complexa. No mundo de hoje, então, mais ainda. Como é que jovens desse tempo tão sexualizado e tão permissivo vê pessoas abdicando e... Vocês falam sobre isso? Sim, com certeza. Tanto a sexualidade quanto a afetividade, elas fazem parte da nossa formação. Elas são temas que nós temos que discutir. E se a gente não discute, é pior. Porque é sinal de que a gente não se abriu à graça de Deus, a gente não se abriu à possibilidade de se converter, e também porque a gente provavelmente está camuflando, se escondendo, o que não... Cristo não deseja isso de nós, muito menos a igreja. E aqui é um ambiente propício justamente para poder você conversar com alguém, para poder você expor talvez suas fragilidades, contar com a ajuda de alguém, né? Porque todos nós precisamos de ajuda. Ninguém chegou aqui pronto, ninguém está pronto para viver o celibato, ninguém está pronto para ser padre, né? Ninguém chegou aqui já tudo certo, entende? Então este momento e a vida comunitária proporciona isso, é muito saudável e é uma responsabilidade muito grande também, né? O celibatário, o padre, ele é um sinal, né? É um sinal no meio do povo, é um sinal na sociedade da própria graça de Deus ali. Então, é uma responsabilidade também muito grande. E aqui é a capela. Isso. No caso, aqui é a capela da teologia, né? Nós nos reunimos aqui para fazer as orações da comunidade da teologia. E é comum, nesse processo de 8, 9 anos de formação, alguns desistirem. Sim, com certeza. Não desistir da caminhada, mas perceber que, olha, realmente... E também não é uma fraqueza. Eu acho que é uma pessoa até forte demais. Olha, eu vim, tentei, percebi que não é a minha realidade. Eu peço para sair, ou a própria casa, ou fulano, ou Éder, vai um pouquinho em casa, amadurece um pouco isso. Para que eu possa escolher alguma coisa, eu tenho que, no mínimo, conhecer as opções. Porque se eu não conheço as opções, eu vou tender para aquilo que eu conheço. Então, se permitir aprofundar um conhecimento, ele é fundamental. Se eu estou em dúvida, cara, eu vou perguntar, vou experimentar, eu vou conhecer para poder ver se é isso. Então, se dá a permissão de poder vir para cá, eu entrei aqui para isso. Nesta casa, entrei aqui para isso, para poder ajudar a me discernir. E foram 7 anos de dúvida, até no dia da ordenação. Será que, porque você toma uma decisão por uma vida inteira, e que você vai poder seus erros, você não vai agradar todo mundo, entendeu? Você não vai ter autoridade em cima de todo mundo, você vai ser criticado, você vai aprender a lidar com isso. Com o tempo, você vai ter seus atos debaixo, mas a graça de Deus supera tudo. A gente aqui tem algumas das obras que a gente utiliza aí ao longo de todo esse tempo de estudos. Você não poderia deixar de vir à cozinha como fome propedêutica, né? Olha só, olha a quantidade de comida. Isso aqui é o quê? Vai ser o que daqui? A farofa. Desculpa aí. Muito bom. Tem mais comida aqui, ó. O que é isso aqui? Pudim. Pudim. O processo é longo, mas é necessário. Ainda mais num tempo que estamos vivendo tão difíceis. E o padre tem que ter um conhecimento um pouco de tudo. Por isso esses 9 anos de formação. E ainda assim não é suficiente. Também temos qualidades, defeitos, cada um diferentes, são dons e talentos. Cada um de um jeito. Reze pelo seu padre. Louve a Deus e reze por mais vocações. E quem sabe você
não estará aqui ou no seminário perto de você. Um grande abraço, até semana que vem.